Olá! O capítulo 4, versículo 12 e 13 de Filipenses: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesse texto, o apóstolo Paulo compartilha uma experiência da sua fé, onde ele vai citar uma frase muito interessante. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É muito agradável nós podermos olhar para isso e ver um homem que havia passado necessidades. Um homem que diz, eu sei o que é ter fartura e sei o que é ter necessidade. Aprendi o segredo de viver contente, isso é muito especial. Então ele está dizendo que existe um segredo para poder viver contente em meio aos problemas e em meio à fartura. Ou seja, ao atentarmos para isso, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que é possível nós vivermos contentes, mesmo tendo pouco ou tendo muito. Na maioria das vezes, ao passarmos momentos difíceis em nossa vida, nós temos a tendência de desanimarmos, de enfraquecermos. Olhar para frente e pensar, não vamos conseguir, não vai dar certo. Ainda mais se o momento ele se prolonga. Às vezes parece que a nossa fé ela tem um limite de tempo. Se uma situação se demora por um mês, estamos ali crendo. Se uma situação se demora por um ano, já não temos a mesma fé. Se a situação se demora por 5 anos, nós já estamos declarando, não vai dar certo, não vamos conseguir. Já passamos a ter uma linguagem negativa, uma linguagem contrária à fé que nós tínhamos antes. É interessante nós olharmos para isso porque nós estamos falando de um homem que viveu de maneira poderosa o poder de Deus. E esse mesmo homem, ele teve fartura, mas ele também teve necessidade. E ele encontrou então a maneira de se viver contente, onde ele declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso me faz lembrar do profeta Elias, que no auge da sua vida com Deus, no auge das suas conquistas, vamos citar assim, ele havia orado depois de uma seca de 3 anos e meio, e a chuva veio, ele havia vencido os 450 profetas de Baal, e diante dessa vitória, todos aqueles que estavam ao seu redor puderam ver e perceber o quanto Deus era na vida dele. O rei Acabe, Jezabel, que era a rainha, talvez nesse momento Elias pensou, bom, agora todo mundo viu, todo mundo vai se dobrar, o rei vai se converter, a rainha vai se converter, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a rainha declarou que assim como ele havia matado os profetas de Baal, ela iria matá-lo. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, vai contar essa história, que após a rainha ter ali ameaçado, ele vai a caminho do deserto, por um dia ele se assenta debaixo de uma árvore, faz uma oração pedindo a morte, ele deita e dorme. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, toca nele, traz uma comida, uma bebida, ele come e bebe, ele volta a dormir. O anjo tocou nele novamente e disse, levante-se, coma, a sua viagem é muito longa. E ele então comeu e bebeu novamente, e ele andou por 40 dias e 40 noites até Horebe, sustentado por essa comida. Um homem que já havia desistido pedindo a morte, ele então recebe da parte de Deus o alimento que precisava, emocionalmente, fisicamente, para prosseguir. E ele foi sustentado de uma maneira sobrenatural até o Monte Horebe, onde Deus ali falou com ele novamente, e ele prosseguiu para cumprir a sua missão. Um homem que já havia desistido, porque o período que ele estava vivendo de perseguição foi muito longo. As mortes dos profetas falavam aos seus ouvidos, e é como se ele fosse terminar da mesma maneira, da mesma forma que os outros profetas haviam terminado. Mas Deus tinha um plano diferente. E eu quero que você entenda isso, que Deus tem um alimento que você e eu, nós precisamos para prosseguir. Não importa se você já está cansado, se prolongou esse período, que você não está conseguindo ver mais uma saída, eu quero convidar você a se voltar para o Senhor, para que você possa encontrar esse alimento, essa força, e você possa prosseguir. Eu me lembro de uma experiência vivida há alguns anos atrás, em um dia normal, na parte da manhã, tudo tranquilo, mas por volta da hora do almoço, era como se os céus tivessem se fechado sobre a minha cabeça.
uma sensação de que tudo estava errado, que eu estava indo para o caminho errado. A minha fé parece que estava desaparecendo. Foi algo muito ruim naquele momento. E até eu disse para minha esposa, minha linda, eu vou me deitar um pouco. E fui para o quarto, deitei na cama, e ali deitado eu fiz uma oração e disse: Pai, me dá a comida que o Senhor deu para Elias. Naquele momento eu tive forças para me levantar e dobrar os joelhos, e ali, motivado pelo Espírito Santo, eu fiz uma oração fazendo um propósito de 40 dias de jejum e de oração diante de Deus. E então, a partir daquele momento, eu me levantei para cumprir esse propósito. Foram 40 dias buscando a Deus, 40 dias jejuando, eu fui para um monte. E após o término desse período, eu passei a viver experiências grandiosas com o Senhor. As minhas forças foram renovadas. Eu passei a ver milagres que outrora pareciam tão difíceis de acontecerem. Eu passei a contemplar pessoas sendo curadas por meio das minhas orações. Enfim, uma situação que parecia estar ali para me abater, Deus usou aquela situação para me levantar muito mais forte, para viver algo ainda maior da parte de Deus. E eu quero, por meio desse momento, incentivar você a se voltar para o Senhor, a buscar o Senhor e a encontrar o que o apóstolo Paulo encontrou, o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. E ele declara: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus abençoe você, meu querido, Deus abençoe você, minha querida, e eu quero que você creia nisso. Nele nós vencemos. Eu e você podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece.